Continuamos contigo, né? Então, agora nós vamos para o segundo artigo, o titulado Atual Região Noroeste Fluminense, uma esfinge a ser decifrada. É esse? É esse aí. Tá. Então, repetindo, atual região Noroeste Fluminense, uma esfinge a ser decifrada. Então, é um artigo do Elcio de Medeiros Júnior, do Grupo de Estudos de Economia Regional e Urbana e do Instituto Pereira Passos. Então, novamente, Elcio, está contigo a palavra, né? Podemos começar. Obrigado. Então, vamos apresentar aqui novamente. Vamos lá. Aqui para a apresentação. Conseguem ver? Tudo certo? Sim. Tá certo. Bem, então, nesse caso, esse trabalho, ele foi, na verdade, realizado a 6 mãos, né? Com nossos parceiros Jorge Natal e José Luiz Viana da Cruz. E a proposta era, na verdade, ele é o segundo esforço, né? Já há um esforço já publicado que tratou da região norte fluminense, mas esse da Noroeste ele foi muito especial porque, como a gente já sabe, né, a região noroeste fluminense é uma região muito complicada em termos socioeconômicos e que tem passado por perdas consideráveis, e a nossa preocupação era tentar entender por que isso acontece e se existiria alguma alternativa para que isso viesse a ser trabalhado de maneira a tornar de novo a região noroeste fluminense um espaço que tenha um futuro melhor daquele que parece. Então, qual é a observação que a gente tem feito, e inclusive nas leituras que fizemos para tratar dessa região? Ela normalmente é vista, em grande parte dos trabalhos que nós lemos, como uma região que representa um limbo estagnado, pobre e abandonado. Essa expressão nos preocupou bastante, porque essa forma de entender, ela não passa bons fluidos, né, digamos assim. A gente não pode imaginar que com essa definição algo de bom possa sair dali, mas o fato é que isso é assim denominado por quê? Porque é uma região que tem um PIB e renda baixos, não possui empresas geradoras de renda e emprego de maneira expressiva, tem um mercado interno pequeno, porque é uma região de baixo contingente populacional, e por conta da renda gerada não ser muito expressiva, acaba gerando um mercado interno reduzido. É uma região que não tem peso eleitoral, exatamente por conta dos problemas populacionais que nós mencionamos, e aí isso cria mais um problema, porque na Casa Fluminense, que trata de questões políticas, ela praticamente não tem nenhuma participação. E, além disso, é longe da região metropolitana, que seria um polo que poderia ajudar, né, se houvesse alguma franja com ela. Não é o caso, né? Então, de qualquer forma, apesar dos pesares, existem outras questões que a gente gostaria de pontuar e que, de alguma forma, podem demonstrar que não é tão região-problema como se parece crer. A primeira é a questão da injeção de recursos públicos. Assim, é uma região cuja população, parte da população, né, trabalha com petróleo, na área de petróleo e gás. E aí, por conta disso, eles, além de fazerem o pêndulo nos fins de semana, eles trazem recursos para serem utilizados na região. Então, apesar disso, ela também recebe royalties, mesmo que não muito expressivos por conta da sua participação. E aí
os recursos são bem pequenos em relação a outras regiões que recebem, né, outros municípios, inclusive. As transferências de renda vindas pelo Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, elas também são bastante relevantes, assim como os empregos públicos formais, que, em geral, sustentam a renda em municípios reduzidos, né, municípios pequenos, então o que mostra a força do setor público nesses municípios, e no caso nessa região também, além das aposentadorias e pensões que conformam, né, uma determinada massa salarial que anima o termo que a gente viu que achou bastante interessante, que alguns autores chamam essa região de um lugar em que a vida acontece, apesar dos pesares. Mas também existem outras questões relevantes que dizem a ver com o histórico da região, que é uma região que tem a tradição da produção de café, e por conta dessa produção, a rede ferroviária federal levou 2 malhas até lá, e isso ajuda bastante o escoamento da produção, mas também tem pecuária leiteira e rebanho bovino como referências de produção nessa área. Os municípios mais dinâmicos são Itaperuna, que é praticamente um centro da região, tudo gravita em torno de Itaperuna, apesar dela também contribuir com algumas produções específicas, mas não muito relevantes, ela é muito mais reconhecida como um centro comercial e de serviços da região. Tem Santo Antônio de Pádua como a segunda opção também, que é especializada em pedras ornamentais e tem uma interação muito forte com municípios mineiros por conta da franja em que se encontra, né, com a região de Minas, com o sudeste de Minas. E tem a cidade de Bom Jesus da Papuana, que tem atividades agrícolas, agropecuárias e agroindustriais de bastante relevância para a forma como ela se manifesta, né? Como essa vida que acontece se manifesta. E a gente conseguiu observar que, apesar de serem pequenos comparativamente a outras regiões, existe uma base socioeconômica espacial que, apesar de ser pequena, ela leva a que o esvaziamento econômico e populacional não ocorra. Porque é como se aquilo que existe anime a permanência das atividades e a sua reprodução. Então, isso foi uma coisa interessante que nós observamos. Assim, apesar do que isso pode mudar a qualquer momento, assim como em qualquer região, e no caso da região noroeste fluminense seria muito grave caso se modificasse, mas essa resiliência ela já vem de algum tempo. Então, a não ser que algo muito grave aconteça, a gente imagina que isso pode ser a base através da qual se possa propor políticas públicas e, quem sabe, levar a uma nova trajetória de desenvolvimento da região. E aí, as novas perspectivas, né, que a gente acredita que possam existir, elas dependem do apoio às potencialidades que nós mencionamos, como é o caso da agricultura familiar. Existe atividade industrial nos outros municípios que são satélites, de alguma forma, a Itaperuna, como, por exemplo, Itaperuna, própria, né, em Itaperuna há atividade industrial, além dela, em Italva, Santo Antônio de Pádua e Miracema, que são 3 municípios que têm alguma atividade industrial que podem ser potenciais meios para melhoria da região, caso apoiados, claro. Tem atividade de serviços que precisam de apoio, né, principalmente naqueles municípios mais débeis, como é o caso de Varriçai, que eu acredito que para a região é o caso mais grave, né? E a ideia de tornar Itaperuna, além do que ela já é, como um centro, como mencionamos, é um polo logístico institucional da região. Assim, seria como se fosse a capital da região noroeste fluminense, porque ela estaria estruturada hoje para se tornar, dentro dessa nossa proposta, um polo logístico.
E isso seria bastante relevante se, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, se bem utilizado, claro, pudesse tornar essa proposta algo factível, porque isso ajudaria bastante e certamente traria benefícios à região como um todo, aos municípios do entorno de Itaperuna e à região como um todo. E, de outra forma, também enfrentar algumas fragilidades, como apesar de nós termos mencionado que a rede ferroviária levou sua malha até lá, por conta da questão do café, ainda há um problema muito sério de escoamento da produção. Então, seria interessante fazer um fortalecimento da malha rodoviária e aí permitir que caminhões escoem a produção de maneira mais relevante como hoje. Isso é um gargalo que precisa ser tratado. A outra questão é que, apesar de ser uma região de densidade populacional baixa, ela tem muitos vazios populacionais. E aí a ideia era fazer com que esses vazios fossem ocupados, né, porque são não espaços, digamos assim, no dizer de Milton Santos. E aí esses vazios deveriam ser ocupados com atividades produtivas que acabariam aumentando a resiliência e talvez até desenvolvendo mais essas áreas, que hoje estão inutilizadas. E uma questão bastante grave, que é sempre mencionada nos artigos que nós lemos, né, dos outros colegas, é a questão do abastecimento de água, tanto no meio urbano quanto rural. Parece que essa é uma coisa que ainda não recebeu o tratamento adequado e é sempre reclamado, e me parece que alguma coisa precisa ser feita com urgência, porque isso pode causar o esvaziamento, não só populacional, mas também causar problemas para as atividades econômicas locais. Então, assim, a pergunta se a região noroeste fluminense é uma região problema, nós não acreditamos que seja, na medida em que ela apresenta características específicas, assim como todas as regiões também as têm, mas ela pode e deve receber apoio com recursos, com projetos, com políticas públicas, para melhorar a sua condição e reter e satisfazer a população local para que essa vida que lá acontece continue acontecendo. Então, essa era a nossa consideração a respeito desse artigo. Assim, ficamos muito felizes de realizá-lo, porque pouco se faz. O nosso entendimento é que pouco se estuda as regiões de maneira bem mais dedicada e relacionada a aspectos específicos. Normalmente se trata as regiões de maneira bastante superficial, tratando delas como se elas fossem uma coisa única, quando na verdade os municípios que conformam essa região, cada um deles tem uma história para contar. E essa história precisa ser ouvida. E o nosso desejo era fazer isso. Acredito que a gente deu uma contribuição que possa ser útil não só àqueles que estudam a região noroeste fluminense, ou como aqueles que lá residem e trabalham, vivem lá, e que, na verdade, é um lugar que a gente precisa cuidar. Então, para finalizar, o que a gente gostaria de considerar é que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ele precisa ser utilizado de maneira adequada, como a gente mencionou. Não seria razoável fazer uso de um recurso que existe exatamente para fortalecer as condições locais com outras finalidades. E aí a gente precisa, na hora de pensar sobre o uso desse recurso, em como potencializar seu uso, compreendendo de que maneira as regiões fluminenses apresentam sinergias entre elas, complementaridades ou diferenças que podem caracterizá-las melhor. Mas, para isso, a gente não consegue, segundo o meu entendimento e a experiência já adquirida, a gente não consegue fazer isso sem planejamento. Eu acho que a gente precisa tratar
Isso é uma questão urgente, já faz algum tempo, nós estamos em 2024, desde 2009 nós não temos nada organizado nesse sentido. E a gente fica andando de lado ou para trás. Então, agradeço a oportunidade, era isso que a gente queria mencionar sobre o artigo. Obrigado, Elcio. Passo a